Opa, vamos dando continuidade então ao treinamento em técnicas de invasão. Como na aula anterior a gente já conheceu o sistema Kali Linux, nessa segunda aula do módulo de Linux para teste de invasão, vamos conhecer um pouco mais um cenário Linux e como iremos trabalhar neste treinamento, que é através de uma tela preta, preta não, outra cor porque você pode personalizar, e linha de comando, que no caso o nosso terminal. E caso você esteja pensando que é algo assim, até pode ser, depende do seu nível de estilo, né? Mas enfim, não existe mágica. A gente vai ver na prática como funciona e como é fácil. Eu vou iniciar aqui o nosso sistema, o Kali Linux, que a gente instalou na máquina virtual, no caso no VirtualBox. Vou dar um start. Vamos aguardar a inicialização. Está iniciando os serviços. Certo. Agora eu vou inserir o usuário root e a senha, né, que eu setei no momento da instalação. Que você setou também. E como a gente pode ver, é um sistema operacional normal, com uma interface gráfica e funcionalidades que podem ser acessadas e executadas através de cliques. Por exemplo, se eu quiser abrir um navegador, eu abro um navegador. Um editor de texto, posso abrir através da interface gráfica. Algumas configurações do sistema, abrir aqui, a navegar nas pastas, nos arquivos, diretórios, eu posso através da interface gráfica. Ou seja, é um sistema normal, né? Como qualquer outro. Se eu vim aqui, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo usuário, fazer uma funcionalidade, eu posso vir aqui nas configurações do sistema, venho aqui em contas de usuário e posso adicionar um novo usuário ao sistema. Simples, sem segredo, né? Sem mistério. Enfim, é como todos nós já conhecemos, né? Um sistema operacional que tem uma interface. Mas nesse treinamento, a gente vai atuar em um sistema operacional de maneira um pouco diferente. A gente tem aqui esse ícone de terminal, ali, command line, e se a gente clicar nele, vai abrir essa telinha preta, né? E essa tela preta é a interface de acesso ao sistema operacional, onde é possível interagir com o sistema por meio de comandos digitados, enfim, comandos digitados no teclado, né? Modo texto. Eu posso personalizar ela aqui em editar, preferências de profile. Eu só vou deixar um pouco mais escuro o background para ficar melhor de vocês ler. Vou botar aqui ó, no máximo. Vai ficar preto, né? Fica melhor de vocês ler aí, creio eu. Enfim, aqui é a nossa interface de acesso ao sistema operacional. É aqui que a gente vai trabalhar através de modo texto, através de comandos. Como assim comandos? Por exemplo, a gente tem essa linha aqui, né? A gente tem o nosso usuário, no caso do usuário root, que é o administrador. A gente tem o nosso host, o nome da máquina, que é Kali, e o nosso diretório atual, que mais pra frente a gente vai entender o que é isso aí. Mas exemplos de comando. Posso digitar aqui pwd, que vai me informar o diretório que eu estou atualmente, que é o diretório root, que é o diretório do meu usuário, né? O diretório de administração. Posso digitar aqui também who and I, quem eu sou. Ó, você é o root, ele me trouxe essa resposta, eu sou o administrador, né? Eu quero saber, enfim, que data é hoje. Posso digitar aqui date. Ó, junho, horário também, o ano. Ou seja, isso são comandos que a gente executa no terminal, né? Nosso shell. E como a gente viu na parte gráfica, por exemplo, criar um usuário, né? Aqui na parte gráfica, clica aqui, clica lá. A gente pode criar um usuário no modo texto também. A gente pode, por exemplo, adicionar um usuário. Vou adicionar um usuário com o nome, enfim, Pedro. Ó, qual a senha desse novo usuário? Vai ser teste, repita a senha, teste, full name. Caso eu queira, isso aqui é opcional, né? Não é obrigatório. Vou dar enter, não quero preencher.
Workphone. As informações estão corretas? Sim. Ou seja, foi adicionado o usuário Pedro, né? Agora, se eu quiser utilizar o Pedro, eu posso dar um su Pedro, que é para alternar de usuário. E se eu botar aqui who and I, eu sou o Pedro agora. Ou seja, eu criei um usuário no modo texto. E troquei de usuário também. Vou voltar para o usuário root, administrador. Vai pedir a senha, né? Porque é um super usuário. Agora eu já sou o root novamente. Então, só para você ter uma ideia geral, que todos os processos que a gente executa, né, de forma gráfica, a gente pode executar, efetuar de maneira texto no nosso terminal com muito mais agilidade. E outros dois exemplos de comando, para você ter um embasamento mais forte, por exemplo, quero limpar aqui a tela inicial, o layout do terminal. Posso dar um clear, que ele vai limpar a tela. Se eu quiser, por exemplo, ver os últimos comandos que eu digitei, eu posso dar o comando history. Ó, eu dei um clear e agora eu dei um history. Se der um comando pwd novamente e der um history, ó, dei um clear, um history, um pwd e um history de novo. Então, opa, tem updates aqui, mas enfim, creio que é aqui que a gente vai trabalhar, através de comandos, e essa telinha preta vai passar a ser a sua melhor amiga. E apenas uma sacada inteligente para você, adiantando já isso, creio que todos os comandos e scripts que a gente vai estar criando e utilizando possuem parâmetros, flags, para estar setando demais configurações. Por exemplo, a gente viu o comando history. E eu gostaria de limpar o histórico. Como que eu posso limpar o histórico? Eu posso executar novamente o comando history com a flag "-c". Se eu der um history de novo, não tem mais nada no histórico. Eu limpei o histórico através de uma flag, né? Através de um parâmetro. Então, apenas essa dica. A gente vai ver bastante isso nos scripts, ferramentas, que são parâmetros que a gente vai passar. E, por exemplo, agora eu quero reiniciar meu sistema. Eu poderia ir aqui no root, desligar e aqui apertar, né, restart. Mas eu posso também aqui dar o comando para reiniciar. Ele vai estar reiniciando o sistema através do comando reboot. Então, é bastante comando, a gente vai ver bastante coisa, vai. Mas a gente vai ter uma aula só de ajuda no Linux, porque o Linux ele tem dentro dele uma documentação enorme, assim, de todos os comandos, todas as flags, tudo que você quer fazer você encontra dentro dele. É fodástica, é realmente uma documentação interna fodástica. E a gente vai ver como acessar essa documentação, como perguntar ao Linux numa aula separada, que é a aula de ajuda no Linux. Então, voltando aqui, é assim que a gente vai trabalhar. E só fazendo um checklist que a gente viu, né? A gente viu como acessar o terminal. A gente viu comandos como o pwd, que mostra onde eu estou agora, né? Quem eu sou, qual usuário que eu sou agora. Comando date para ver a data. Para adicionar usuário também, a gente deu uma olhadinha. O clear, o history e com a flag "-c" também, se eu quiser limpar o histórico. E também o comando para reiniciar, que é o comando reboot. Então, essa aula é isso, foi mais para mostrar para vocês esse ambiente, que é o terminal, e é nele que a gente vai trabalhar. Então, faça dele o seu melhor amigo. Você pode estar personalizando ele, mudando as cores, as fontes, deixando ele à vontade para você, porque a gente vai trabalhar bastante nele no decorrer desse treinamento. E creio que todos os processos de teste de invasão, técnicas de invasão, eles são partidos através de um shell, né, de um terminal, que é o lado negro da força. Ou seja, é uma coisa muito interessante, prática e poderosa. Então, até a próxima aula e nos vemos já já.